Vergonha no Maracá. Fábio entrega. Flussam em campo e Vasco faz a festa. Torcedor tricolor que é torcedor mesmo sabe reconhecer a grandeza de um ídolo. Fábio, nosso goleiro veterano, é símbolo de profissionalismo, dedicação e história no futebol brasileiro. Ontem, inclusive, foi homenageado antes da bola rolar, por sua impressionante marca de partidas como jogador profissional. Um monstro debaixo das través, respeitado por todos. Mas, infelizmente, nem os grandes escapam das noites trágicas, e a de ontem no Maracanã foi um verdadeiro pesadelo para ele e para todo o time do Fluminense. O Fluminense entrou em campo contra o Vasco e, desde os primeiros minutos, dava para perceber que a postura não era das melhores. O time parecia desligado, sem criatividade, apático. Do outro lado, um Vasco faminto, com sede de vitória e querendo reverter a má fase. E foi exatamente isso que aconteceu. O rival aproveitou cada vacilo nosso, e não foram poucos. Mas vamos falar do momento mais doloroso da noite. Aos 7 minutos do segundo tempo, Fábio protagonizou uma falha que, sinceramente, não dá para passar pano. Ryan arriscou o chute, e o nosso goleiro, sim, o mesmo Fábio que já nos salvou tantas vezes, não conseguiu segurar. Bateu roupa, a bola escapou feio. Ainda tentou salvar no rebote, tirando com o pé o chute de Gomes, mas a bola sobrou limpinha para Nuno Moreira empurrar para o fundo do gol. Foi o segundo do Vasco, mas parecia um soco no estômago da torcida tricolor. No primeiro gol, até dá para relevar. A bola desviou no Freitas, matou completamente o goleiro. Azar. Acontece. Mas no segundo, não tem desculpa. Foi uma falha clara, que complicou ainda mais uma noite que já estava horrível. E o pior, não foi só ele. O time inteiro foi um desastre. O meio-campo não existiu, o ataque não incomodou ninguém, e a defesa estava perdida. Parecia que ninguém estava realmente presente no jogo. Como torcedor, é difícil escrever isso. Porque a gente ama esse clube, a gente apoia, a gente acredita. E ver uma atuação tão apática, tão sem alma, dói. O Fluminense tem um elenco qualificado, tem história, tem camisa pesada. Não dá para aceitar um time que não compete, que não briga, que não demonstra vontade. O que vimos no Maracanã foi um time irreconhecível, entregue, como se estivesse fazendo um favor em estar ali. Mas volto a dizer, Fábio não merece ser crucificado. Ele é ídolo, é importante, é peça fundamental do grupo. Já nos salvou em momentos muito mais difíceis. Tem crédito, tem história, e isso ninguém apaga. Só que, como qualquer humano, tem dias ruins. E ontem foi um desses. O que não pode acontecer é essa passividade coletiva. Não foi só Fábio que falhou. O Fluminense inteiro falhou. E isso precisa ser corrigido imediatamente. A torcida tricolor é exigente, sim. Mas é apaixonada, fiel e sabe reconhecer quem veste a camisa com honra. Ontem faltou tudo isso em campo. Faltou raça, faltou entrega, faltou vontade. Que essa noite vergonhosa sirva de alerta. Porque a nação tricolor merece muito mais do que viu contra o Vasco. Fábio entregou a paçoca, mas precisamos olhar para frente, que vem a próxima batalha. Porque desistir jamais será uma opção para quem carrega o verde, branco e grená no peito. Vamos à terceira notícia. Vergonha nacional. Caio Marques prejudica o Fluminense e ajuda o Flamengo ao vivo. É impossível assistir a certos jogos do Fluminense e não sentir indignação. A arbitragem brasileira já virou motivo de piada, mas quando Caio Marques Augusto Vieira está envolvido, a situação passa dos limites. Parece que ele não erra por acaso, ele escolhe errar. E sempre no mesmo sentido. O que aconteceu nas últimas rodadas é apenas mais uma prova de que o futebol brasileiro está completamente refém de árbitros sem critério, sem preparo e, acima de tudo, sem respeito pelos clubes que não são os queridinhos da CBF ou da mídia. No jogo entre Flamengo e Palmeiras, ficou escancarado o tipo de tratamento que certos times recebem. Pedro sofre um pênalti que é marcado com rapidez, sem maiores discussões. Só que antes disso aconteceram duas faltas claríssimas a favor do Palmeiras no início da jogada. O árbitro de campo não viu a falta e não marcou ponto. O VAR está lá exatamente para isso. Corrigir erros. E quem estava no comando do VAR? Caio Marques. Ele viu as imagens, analisou e preferiu simplesmente ignorar as infrações que antecederam o lance do pênalti. Nem chamou o árbitro principal para revisar. E com isso, o Flamengo ampliou o placar de forma absolutamente legal, com o aval da arbitragem. Coincidência? Fica a pergunta. Agora corta para o jogo entre Fluminense e Mirassol. Lucho Acosta, em um belo lance, marca um gol que colocaria o Fluminense na frente.
O árbitro de campo valida o gol, não vê nada de irregular na jogada. Mas adivinha quem aparece de novo? Caio Marques, aquele que ignorou 2 faltas no jogo do Flamengo, decide que agora quer ser rigoroso. Encontra uma suposta falta de Canóbio no início da jogada, um contato leve, discutível, típico lance de disputa de bola. E mesmo assim, ele chama o árbitro para revisão. Resultado: gol anulado. A pergunta é inevitável. Por que em um jogo ele ignora 2 faltas claras e em outro ele caça uma infração mínima para anular um gol do Fluminense? Não existe mais confiança. A sensação é de que o jogo já começa 1-0 contra quando Caio Marques está envolvido. Ele não é apenas um árbitro ruim. Ele é um símbolo da parcialidade e da incoerência que dominam a arbitragem brasileira. É inacreditável que esse tipo de atuação continue sendo tolerada pela CBF, como se fosse normal um árbitro usar 2 critérios completamente opostos para o mesmo tipo de lance, dependendo dos times envolvidos. O Fluminense tem sido repetidamente prejudicado por decisões absurdas, e isso não é teoria da conspiração. É só olhar os jogos, os vídeos, as análises. A torcida tricolor está cansada de ver seu time sendo lesado por erros grosseiros que nunca acontecem contra os mesmos adversários. Não dá mais para engolir calado. Não se trata de reclamar de um ou outro erro, mas de um padrão preocupante de favorecimento a determinados clubes, com Caio Marques sendo protagonista dessa vergonha. O torcedor do Fluminense exige respeito. Queremos apenas igualdade, imparcialidade, critério. E enquanto árbitros como Caio Marques Augusto Vieira continuarem apitando ou operando VAR, o futebol brasileiro vai seguir sendo uma terra sem lei, onde o resultado depende mais de quem está com o apito na mão do que da bola no pé. Revoltante. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores. Já disse e repito, não existe mais confiança. A sensação é de que o jogo já começa 1-0 contra quando Caio Marques está envolvido. Ele não é apenas um árbitro ruim. Ele é um símbolo da parcialidade e da incoerência que dominam a arbitragem brasileira. É inacreditável que esse tipo de atuação continue sendo tolerada pela CBF, como se fosse normal um árbitro usar 2 critérios completamente opostos para o mesmo tipo de lance, dependendo dos times envolvidos. O Fluminense tem sido repetidamente prejudicado por decisões absurdas, e isso não é teoria da conspiração. É só olhar os jogos, os vídeos, as análises. A torcida tricolor está cansada de ver seu time sendo lesado por erros grosseiros que nunca acontecem contra os mesmos adversários. Não dá mais para engolir calado. Não se trata de reclamar de um ou outro erro, mas de um padrão preocupante de favorecimento a determinados clubes, com Caio Marques sendo protagonista dessa vergonha. O torcedor do Fluminense exige respeito. Queremos apenas igualdade, imparcialidade, critério. E enquanto árbitros como Caio Marques Augusto Vieira continuarem apitando ou operando VAR, o futebol brasileiro vai seguir sendo uma terra sem lei, onde o resultado depende mais de quem está com o apito na mão do que da bola no pé. Revoltante.